Obrigado, pessoal. Meu nome é Marcelo Lourençon, eu sou gerente de produtos da Climatix. Produtos, na verdade, do chiller de mancal magnético, que é o que a gente vai fazer a apresentação hoje. A Climatix, só para fazer uma pequena introdução, é uma marca do grupo Mecalor. Mecalor já é um nome mais conhecido do mercado, é um dos maiores fabricantes de chiller do Brasil, da América Latina. A grande maioria das máquinas da Mecalor são mais focadas no mercado industrial, bebidas, câmaras, salas limpas, câmaras de pintura. E a Mecalor viu que o mercado de conforto térmico tinha uma necessidade de equipamentos para economia de energia. Então a Mecalor ela procurou no mundo a melhor tecnologia que tinha com a melhor eficiência energética, e que é uma empresa canadense que chama Smart, que é a inventora do compressor de mancal magnético. Então hoje a gente vai falar do compressor de mancal magnético, que... Legal. Bom, a gente vai falar do caso do Einstein. Dá só um minuto. O pessoal inverteu a sequência do slide aqui. Bom, compressor de mancal magnético é uma tecnologia que já foi criada há mais de 30 anos aí na Austrália, né? Começou na Austrália, mudou para o Canadá. E de lá para cá, essa tecnologia foi evoluindo. E hoje a Danfoss comprou a tecnologia. E quem vende o produto e toca todo o produto é a Danfoss. Bom, aqui a gente está com uma foto do chiller que foi enviado lá para o hospital israelita Albert Einstein. Esse chiller aqui é um chiller de condensação a ar. Isso aqui é a foto dele na fábrica, até ele estava em produção. Ele tem 4 compressores de mancal magnético. Só ver se eu acerto o laser aqui. Então aqui são os compressores de mancal magnético. Aqui é a parte da condensação. E a obra como um todo, deixa eu só ver o que vai começar aqui. Bom, vamos começar. Eles colocaram uma foto antes ali. Então aqui vem a história da Smart, que é a empresa canadense que eu comentei. A empresa começou em 85 na Austrália. Ela inventou o compressor de mancal magnético. E a princípio era só um equipamento criado para economia de energia. Então ele era vendido para retrofits em sistemas que já estavam lá funcionando. Eles só trocavam o compressor e não faziam o chiller inteiro. Aí eles viram que, também lá atrás, eles viram que o mercado precisava dessa solução como uma solução completa, que ela não usa óleo, é magnético e não usa óleo, e começaram a desenvolver o chiller completo lá para o ano 2000. De lá para cá, o produto foi evoluindo. Em 2002, a Danfoss começou a se interessar pelo produto, e de lá para cá, em 2010, a Danfoss assumiu a operação. Hoje já temos mais de 10 mil chillers, né, entre Estados Unidos e Canadá com essa tecnologia instalada. São mais de 18 mil no mundo inteiro e são mais de 23 mil compressores instalados. Quais são as aplicações para esse tipo de máquina? Tem aplicações comerciais, shopping, os escritórios, a coisa toda. Industrial, aqui no Brasil mesmo tem uma série de indústrias para processos, bebidas, higiene pessoal, essa coisa toda. Hospitalar, data center, farmacêutica, governo, educação, hotéis, transporte e tudo mais. Aqui um pouco das faixas de operação das máquinas. Então, a menor máquina que você vai ter que utiliza um compressor mancal magnético vai de 80 TRs, a menor é 80 TRs. Aquela linha E-Class vai até 300 TR. A linha T-Class, que é a que a gente vendeu para o Albert Einstein, ela vai de 80 até 500. O G-Class, ele usa gases com GWP um pouco mais baixo. Então, tem desde o 513A, 515B. É possível, dependendo da capacidade, usar um 234ZE também, que ele tem coeficiente de aquecimento global próximo a zero. As máquinas a água, a gente tem as máquinas menores de 80 até 1200 TR
E tem a linha maior, que ela vai de 350 até 3.600 TR por equipamento. Mas também é possível ligar máquinas em conjunto, né? Fazer um arranjo com várias máquinas. Então, não teria limite aí. Se eu colocar 3, 4 máquinas de 3.600 TR, a gente consegue fazer uma instalação muito grande. Bom, aqui um pouco de máquina, indicação de máquina com condensação a ar, as máquinas maiores com condensação a água, e por aí vai. Aqui é uma máquina em construção, uma máquina bem grande. É interessante salientar que elas podem, dependendo da... Às vezes é um retrofit, você não tem espaço, não passa na porta, não passa debaixo da tubulação. Então, o modelo padrão de máquina, o padrão, se não houver nenhuma requisição, o evaporador fica embaixo e o condensador fica exatamente acima, e os compressores acima. Então, você conseguiria passar numa porta estreita, mas ela tem que ser alta. Se a porta for um pouco mais larga e um pouco mais baixa, então a gente consegue fazer o arranjo de ter o evaporador e o condensador lado a lado, com os compressores em cima, e aí o painel de controle vai ficar à frente aqui. Bom, aí qual a principal vantagem, né, de utilizar um chiller turbocore? Primeiro que é uma tecnologia, apesar de ser uma tecnologia que já foi desenvolvida há mais de 30 anos, ainda é uma coisa muito moderna, não tem nada mais evoluído do que isso. Porém, o preço é um pouco mais caro quando a gente compara com uma instalação parafuso inverter, por exemplo. O preço de aquisição de um chiller desse é mais alto, só que você paga essa diferença só com a economia de energia. Então, depende do regime de operação, depende das temperaturas, mas em média, entre 3 e 4 anos, só com a economia de energia e manutenção, né, a gente consegue bancar essa diferença. A máquina, óbvio, fora o compressor, a manutenção é a mesma. Então, estamos falando de uma máquina com condensação a ar, a gente tem que tomar os cuidados de uma máquina com condensação a ar, a manutenção é a mesma, mas o compressor é um compressor que ele não usa óleo. Então, por não usar óleo e ele não ter nenhum atrito, nenhum contato, não tem engrenagem, não tem rolamento, não tem nada, ele literalmente flutua enquanto ele está funcionando. Então, você não tem perda por atrito, você não tem geração de limalha, sujeira no sistema. Então, ele vai ter a mesma eficiência que ele tem hoje, ele vai ter daqui a 30 anos. Óbvio que a estrutura da máquina, pode ser que você tenha que dar uma pintada, condensador vai ter que fazer manutenção, mas o compressor ele tem que durar mais de 30 anos e não requer nenhuma manutenção específica. Outra coisa que também é importante, estabilidade na temperatura. Para o conforto térmico, talvez não seja tão relevante. A gente está falando de 7, 7,5, mas tem processos que a gente vendeu para processo de indústria de bebida, bebida, chocolate. O pessoal precisava de temperatura com variação de 0,1 graus. Então, a gente também, com esse tipo de compressor, como ele varia de 0 a 100% da capacidade, a gente consegue uma estabilidade muito maior na temperatura da água gelada. Consumo de energia mais baixo, por não ter atrito, por não ter óleo. E, além disso, ele usa o evaporador inundado, que ele tem uma eficiência muito maior do que quando se tem com expansão direta. Consumo elétrico, manutenções periódicas, descarte de óleo, a coisa toda. Bom, aqui a gente tem só um comparativo aí de um chiller convencional. Então, o custo inicial é mais baixo. Aqui o custo inicial sem óleo com mancal magnético, o custo inicial é um pouco mais alto. Então, é uma desvantagem no início. Só que aí você tem que colocar uma série de equipamentos para redução de barulho, tem que colocar soft starter, aí o preço já começa a ficar mais caro. Manutenção é maior. Depende, a gente conversa com empresas do Brasil inteiro, diversos segmentos, e cada um tem uma resposta quando a gente fala de manutenção em chiller com compressor parafuso. O recomendado seria em média 3 anos aí fazer um overhaul, aquela coisa toda, que é um procedimento caro. Sei que cada um de vocês vai ter uma resposta, mas a gente já viu gente que nunca fez e fala que a máquina está boa. Tem gente que fala que faz a cada 3 anos e está feliz. Mas, de qualquer forma, o custo operacional, independente do overhaul ou não, você tem que fazer verificações de óleo, manutenção, análise de acidez.
troca de óleo é um óleo caro, descarte do óleo, você pode estar prejudicando o meio ambiente. E em relação a um chiller com compressor mancal magnético sem óleo, ele não tem o custo de óleo, então não tem que fazer nenhum tipo de análise, verificação, não tem que trocar rolamento, não tem que fazer nada. E não tem perda de eficiência, que é uma coisa que acontece devido à incrustação de óleo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Bom, isso aqui vocês sabem melhor que eu, a distribuição do consumo elétrico numa instalação típica de ar-condicionado, em uma instalação desse tipo, os chillers respondem por mais de 70% do consumo. Aí vai ter um pouco com bomba, o air handler e as torres de resfriamento. Então, qualquer coisa que a gente consiga reduzir nesse 70% é dinheiro. Então, acaba fazendo diferença no final. Aqui a gente tem o compressor turbocore em corte, é o compressor de mancal magnético. Então, aqui a gente tem a indicação das partes. Vamos lá. Então, todos eles têm um soft starter que ele garante que a partida seja menor que 2 amperes, o compressor. Então, compressores convencionais eles vão partir com 7 vezes a nominal, se não tiver soft starter, ou 3 vezes e meia se tiver soft starter. Estamos falando de pelo menos aí 800 mil amperes. Nesse caso, a gente está falando, esse compressor parte com 2 amperes. Então, isso é relevante em instalações novas. Se você for fazer o projeto realmente na ponta do lápis ali, você consegue economizar com infraestrutura, com cabeamento, barramento, chave, gerador. Às vezes o gerador, se não tiver dimensionado para aguentar os picos de partida dos compressores que partem com mais de 1000 amperes, você é obrigado a selecionar um gerador maior e acaba gastando mais dinheiro, inclusive com o diesel do gerador. Bom, todos os compressores, além do soft starter, eles têm um inversor de frequência. O inversor de frequência ele vai permitir que você module a capacidade de 0 a 100%. Na verdade, o inversor ele vai modular de 10 a 100%. E aqui a gente tem uma outra peça que a gente vai falar depois, que é essa pecinha aqui, que ela vai fazer a modulação de 0 a 10%. Então, além do inversor de frequência, a gente tem as válvulas solenoides para resfriamento do motor. Então aqui tem uma, aqui tem outra. Uma resfria o motor, a outra resfria as placas eletrônicas. Aqui é o motor DC, que vai girar o eixo do motor. Aqui tem uma série de controles dos mancais magnéticos, a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. E o compressor, no fim das contas, do gás, é esse pedaço aqui. Então a gente tem o centrífugo de duplo estágio, alguém vai chamar de impeller, a coisa toda. Aqui a sucção e a descarga do gás. E aqui dentro a gente tem essa pecinha, a gente deu um zoom nela aqui, essa peça ela fica aqui. Então, o compressor, quando precisar de mais compressão, ele vai girar mais rápido, menor compressão ele vai girar mais devagar, mas de 0 a 10 ele vai simplesmente abrir e fechar essas aletas aqui para limitar a passagem. Então, o compressor ele vai ter a melhor eficiência a 10% da rotação. Isso vai subindo proporcionalmente até 100. De 0 a 10, a eficiência em quilowatts por TR é praticamente a mesma. De 0 a 10 é praticamente a mesma do que a 10%. Aqui, tanto na sucção quanto na descarga, a gente tem o sensor de pressão e temperatura. Esse é a pressão e temperatura, esse é a pressão e temperatura. Eles vão garantir que o compressor trabalhe sempre dentro do envelope. Todas as informações são enviadas para o controlador do chiller, e o controlador do chiller faz a modulação baseada na temperatura de saída de água gelada. O banco de capacitores é uma peça que fica aqui atrás, não dá para ver, mas ela é exatamente o que está aqui. Ele não tem nada a ver com o oceano-fio, ele é simplesmente uma peça que ele vai funcionar como uma bateria de segurança, porque o eixo do rotor, o eixo do motor, ele flutua. Então, de 2 milímetros para cima, 2 milímetros para baixo, que ele flutua, enquanto você tem energia. Mas se houver uma queda de energia e não tiver um gerador, poderia ter um risco de queda ou de danificar o eixo ali. Então, esse banco de capacitores, eles armazenam energia. O banco de capacitor armazena energia ao longo de todo o tempo do funcionamento do compressor. E se acabar a energia, o compressor detecta que falta energia
e ele usa essa energia armazenada para pousar o eixo em segurança. Então, dessa maneira, não tem nenhum risco. Aí todo mundo pergunta, mas como é que acontece? Ele tem uma série de sensores aqui para monitorar a qualidade da tensão. Não é que ele parou de ler, ele para e para tudo. Ele alarma antes, ele para a máquina antes. Então, é extremamente segura a operação aqui, a gente não tem nenhum tipo de risco. O último caso, se tudo deu errado, a energia realmente acabou, aí sim ele vai usar a energia que está armazenada aqui nos compressores. Então aqui é só um detalhe um pouco melhor aqui do que eu estava explicando. Então esse aqui é o eixo do motor, na verdade é a mesma coisa que isso daqui. Então os impellers, essa parte aqui, esse pedacinho aqui, é quem faz a compressão. O gás vem da sucção para a descarga, então conforme o motor gira, a compressão aumenta e vai para a descarga. Da descarga vai para frente, vai para o condensador, vocês conhecem o caminho. Então, como é que ele funciona? Esse pedaço aqui, esse item aqui é o ímã. Então, essa parte circular aqui é um ímã. Então, quando a máquina energiza, esse ímã gera um campo magnético que vai jogar isso aqui para cima e ao mesmo tempo joga para baixo, então ele fica voando. E aqui esse vãozinho são 0,2 milímetros, é um vão muito pequeno, tanto em cima quanto embaixo. Então a gente tem um sistema desse de ímãs aqui na frente, um sistema traseiro, que eles vão garantir que o eixo fique sempre perfeitamente na posição horizontal e nunca saia disso. E tem o axial. O axial vai garantir que o eixo não vá nem para a esquerda nem para a direita. Então, ele não tem nenhum contato aqui, ele está voando, nem aqui e nem aqui. Aqui também tem um espacinho do 0,2, então ele só garante que ele fique voando naquela condição. O controlador do chiller, de acordo com a temperatura da água, ele vai mandar girar mais rápido ou mais devagar o motor. E aí, se girar mais rápido, a gente tem mais compressão, se girar mais devagar, tem menos compressão. E aí, sempre em busca da temperatura da água. Até quando a gente pega um compressor mancal magnético, compara com da mesma capacidade de parafuso, ele é muito mais leve. Então, a máquina, inclusive, é mais leve. Às vezes, tem algumas instalações, o pessoal tem que construir um mezanino, não tem espaço. Então, até o mezanino, você consegue economizar na estrutura, porque a carga é menor, né? Vamos pensar uma máquina com 4 compressores, se tiver 4 desses ou 4 desses, a máquina fica muito mais leve. Bom, aqui só uma complementação do que a gente comentou. Então eles centralizam tudo aqueles sensores que a gente comentou na página anterior, eles fazem essa verificação de posição horizontal, posição radial, axial, coisa toda. Ele faz mais de 100 mil verificações por segundo, incluindo qualidade da voltagem, qualidade da tensão de alimentação, rotação, se está rodando certo, se está no envelope, se não está, mais o posicionamento e tudo mais. Bom, sempre estamos falando em microns aí, né? Então o desvio máximo que tem é 7 microns, que é nada, né? Bom, para não dizer que não existe nenhum rolamento, existem rolamentos mecânicos para o caso de acabar a energia e ele usar o banco de capacitores para segurar a inércia. Então esse rolamento vai acontecer só uma vez na vida lá, quando acabar a energia, mas eles não ficam rolando para o sistema funcionar. A velocidade de rotação, como eu disse, ela se ajusta de acordo com a carga térmica e as condições de regime, a coisa toda. Então, quanto menor a rotação, melhor a eficiência. Isso é uma coisa interessante. A gente tem um comparativo mais à frente, que os compressores parafuso convencionais ou centrífugos a óleo, quanto menor a rotação, quando você se aproxima de 50% e menor, o consumo de energia é muito maior do que a 100%. E nessa tecnologia, quanto menor a rotação, é proporcionalmente menor o consumo energético. Como as máquinas são projetadas para a máxima necessidade, para o dia mais quente do ano, e a máquina nunca vai trabalhar 100%, sempre as máquinas vão trabalhar, vamos falar, entre 40% e 70%, esse tipo de equipamento, ele trabalha sempre na melhor eficiência energética do chiller. Como eu comentei, o chiller que a Meccalur comercializa com compressor turbocore, ele trabalha com evapor inundado. Então a gente tem
O tanque ele fica cheio de gás refrigerante, vamos falar, da metade para baixo ele vai estar em estado líquido, e aqui você tem a água, ela vai passar pelos tubos de cobre. Aqui um exemplo aí de 712 normal. Outra coisa que é muito bom enfatizar, todas as máquinas a óleo, elas vão ter esse problema. Nesse caso aqui, a gente está falando de um casco inundado, mas quando a gente tem um sistema convencional é a mesma coisa, mas acontece ao contrário. Então, a Danfoss, que é o fabricante do compressor, ela fez uma série de estudos da perda de eficiência da troca térmica ao longo do tempo, devido à incrustação de óleo. Então, nos primeiros 5 anos, bom, você parte de zero, lógico, mas após 5 anos trabalhando uma máquina que ela tem óleo, ela perde em torno de 10% da eficiência de troca térmica. Então a máquina que era novinha, você fala, pô, eu cuido tão bem da máquina, ela não gela mais igual. Não é culpa da manutenção, é culpa do sistema. Então ele sofre com incrustação de óleo. E após 10 anos, você chega a perder 20% da capacidade de troca térmica. Então, uma máquina que dava 100 TR, ela vai começar a dar 80. Claro que você tem que estar medindo isso aí desde o começo, coisa toda, mas em geral você troca a máquina porque ela não rende mais. Uma máquina que não tem óleo, ela não vai ter esse problema, então, que é o caso do Schiller Turbocore. Então, a eficiência que ela tem hoje, ela vai ter ao longo de toda a vida, por isso a gente fala que é um compressor feito para durar aí mais de 30 anos. Aqui só uma exemplificação, então, a máquina novinha, a óleo, que acabou de ser instalada, para ter água a 7 dentro da tubulação de cobre, você precisa estar com refrigerante a 6. Quando ela começa a ficar mais velha, você vai ter que estar com refrigerante a 4, para vencer essa barreira dessa película que foi formada, e para ter água a 7 lá dentro. Então, para você ir de 6 para 4 graus, você vai gastar muito mais energia. Então, a parte da eficiência energética que a gente ganha com o Turbocore é devido a não ter óleo no sistema. Então aqui é a mesma coisa, mas só indicado como um gráfico. Então uma máquina que consome 300 kW com o sistema Turbocore, ela vai consumir isso ao longo de 15 anos ou mais. Uma máquina com parafuso convencional, ela começaria com 400 e pouquinho, e ao longo do período ela vai para mais de 500 kW. Uma com centrífuga a óleo, ela começa com um pouquinho menos de 500 e acaba com quase 600. E um recíproco normal de 650 vai lá para quase 900. Então, realmente, tem uma vantagem muito significativa no longo prazo. Quando a gente instala uma máquina nova, a gente já vê a economia de energia, mas ao longo do prazo, se a gente comparasse com o que uma máquina a óleo faria, a economia ainda é maior do que a gente fala no momento da venda, né? Aqui é o mesmo gráfico, mas estamos falando em COP, então a capacidade, você está com capacidade, vamos falar 30%, uma máquina convencional, a 30% da rotação, ela vai estar com COP, sei lá, de 3 e pouquinho aqui. Uma máquina com compressor magnético, se você tiver com 10% da rotação, o COP está quase em 14%. Então, realmente, uma diferença muito grande. Aqui é o gráfico que eu havia comentado, que é a maneira... gráfico teórico, né? A gente não está considerando uma localização específica, um fabricante específico, a gente está falando de tecnologias de compressores diferentes. Então aqui a gente tem o gráfico quilowatts de energia por tonelada de refrigeração. Aqui a gente tem a rotação, a capacidade que o compressor vai estar trabalhando. E isso aqui é uma máquina de condensação a água, só para referência. Então, o que eu havia comentado, quando a máquina é projetada, ela não é projetada para trabalhar 100%. Ela é projetada para trabalhar ao longo do ano, na média, ao longo do ano, você vai estar com ela entre 40 e 70. Então, vamos traçar essa linha aqui, mais ou menos aqui. Então, o verdinho é o compressor sem óleo, da Smart Turbocore. Então, quanto menor a necessidade de refrigeração, menor o consumo. Todas as outras tecnologias, se você baixou de 50, o consumo começa a subir drasticamente. Aqui você tem que vencer uma série de coisas ali, além do custo de manutenção, que também é legal
levar em consideração, troca de óleo e tudo mais. Bom, isso aqui é uma indicação aí, um estudo feito na Austrália, tudo mais, vamos desconsiderar a moeda, né? Mas é só para demonstrar, isso aqui foi ao longo de 2 anos. Então você tem a barrinha cor de laranja, é a barra do acumulado aí ao longo do período, e o azul é a tua economia mensal. Então aqui mensalmente você tem uma economia comparado ao que seria um chuveiro convencional, e ao longo do período realmente você economiza uma fortuna. Em geral, em 3 anos você paga a diferença, em 5, 6 anos você acaba pagando a máquina inteira, só com a economia de energia. Então, ali a gente termina a parte do compressor. Tem muito mais a ser dito, mas a gente também tem que falar da modernização do sistema de ar-condicionado do Hospital Albert Einstein. Bom, isso aqui é a entrada, né? Uma das entradas principais uma das entradas do Hospital Albert Einstein é a entrada principal. E, bom, só como referência, muita gente conhece, mas algumas pessoas não conhecem. Então, o Hospital Albert Einstein é o maior hospital da América Latina. Ele é referência em qualidade, atendimento, compromisso com responsabilidade social e inovação. Mais de 23 mil funcionários, espaço físico de mais de 6.500 metros quadrados, quase 500 leitos, salas cirúrgicas, 100 consultórios médicos, tem apartamentos para quem está em recuperação, mais de 1.500 vagas. Então, realmente, é uma obra gigante. O hospital promoveu uma obra de modernização de todo o sistema, já é um hospital antigo lá em São Paulo, então trocou todo o sistema de ar-condicionado e, bom, pode ser considerado os maiores já implantados no país, elevados padrões de acabamento de instalações, reflete o compromisso do hospital com inovação, excelência, coisa toda, principalmente ESG. Então, uma das coisas que a gente vai comentar aqui, eles estavam gastando muita água, eles estavam desperdiçando muita água potável com umas torres de água gelada. Então, um dos desafios era tirar as torres de água gelada e começar com o sistema a ar. Apesar da máquina com condensação a água ter uma eficiência melhor, você perdia muito na manutenção da torre e na perda de água que você tinha com a evaporação. Então, o desafio principal era dar suporte de engenharia ao pessoal, né? Então a Mecalor tinha que dar o suporte para eles, fazer toda a substituição de torres, a máquina de condensação a ar por máquina de condensação a ar, mantendo instalar equipamento por equipamento, garantir a operacionalidade. Ao mesmo tempo, como o hospital tem funcionamento, você não pode perder o ar-condicionado do doente, né? E nem ficar fazendo barulho. Então esse era outro dos desafios que foram enfrentados. 16 andares realmente, uma região de morro, rua estreita, lá no Morumbi, e a equipe de engenheiros da Climatix trabalhava 24/7 para dar todo o suporte, ajudar o pessoal tanto na instalação de cada máquina e garantir que o ar-condicionado não para de funcionar. Os objetivos eram a redução do consumo energético, redução de ruído, porque naqueles 41 apartamentos o pessoal está fazendo... uma das áreas era de oncologia, que fica lá do lado, então o pessoal está fazendo recuperação. Então o ruído que as máquinas antigas faziam incomodava realmente os doentes. E após a instalação dessa máquina, o pessoal comentou que está muito mais silencioso lá o ambiente agora. Bom, além disso, redução do desperdício de água e adequação às normas ESG. Bom, qual que era a solução? Bom, isso aqui são as máquinas reais, tá? São as máquinas na fábrica da Mecalor antes de serem enviadas. Então, o que foi vendido foram 3 chillers de 475 TR cada um, com condensação a ar, temperatura de 7 graus, precisão de 0,1, não era necessário, mas a gente tem essa precisão, para fazer o conforto térmico da área de oncologia e hematologia. Então, um detalhe, antes de mandar... Bom, a Mecalor tem uma fábrica bem grande ali em São Paulo, mais de 18 mil metros quadrados, e tem uma câmara climática, que a gente chama de câmara de teste. Vai? Então, a gente consegue colocar uma máquina de até 500 TR a ar lá dentro, ela fecha, a gente fecha a câmara. O próprio calor gerado aqui pelo condensador, ele vai gerar carga térmica para a gente simular a temperatura ambiente. Então, vamos supor que a pior temperatura de São Paulo seja 38 graus. Eu não sei qual era a temperatura de projeto, então a gente simula dentro dessa câmara climática, dá 38 graus.
com o calor do condensador. Se faltar, a gente compensa com bancos de resistências e a gente consegue garantir que a máquina vai trabalhar no COP prometido. Então, durante a fase de especificação, a gente tem o COP do chiller em cada rotação. A gente faz de 10 em 10%, de 0 até 100%, de 10 em 10. E dentro dessa câmara climática, a gente comprovou a economia, o COP do chiller nessas temperaturas. Tá aqui, o Mecha Labs. Então, os testes são feitos no laboratório, no ensaio, a coisa toda. Então, isso aqui é a área interna, né, aqui é a área externa, essa parte azul aqui. Então, aqui é a parede, vai até lá atrás. Aqui é a porta de entrada. E aqui é o chiller lá dentro. Então, aqui dentro tem uma série de trocadores de calor. E aqui esse chiller está funcionando lá dentro. Bom, resultado, as 3 máquinas estão lá no telhado do hospital, 16º andar, já tem funcionamento. Aqui é o estádio do São Paulo. Eu não posso fazer a piadinha, o pessoal sempre pede fazer piadinha de São Paulo, eu não vou fazer, porque fala que a máquina cai por baixa pressão ali, muito ar fresco ali e tal, brincadeira. Resultado, bom, é legal comentar que assim, a máquina não está há 1 ano ainda instalada. Então a gente tem resultados preliminares, o pessoal a gente não gosta de... A Mecanur é muito técnica nesse aspecto, a gente quer ver dados em gráficos, a gente quer ter os dados em data logger, a gente quer fazer comparativo de A com B, não 1 ano contra outro, a gente quer saber pelo menos 3 anos contra 3 anos, mas até o momento o próprio cliente está fazendo as medições, lógico, comparando o período contra o mesmo período, e até agora eles notaram pelo menos 20% de economia comparado ao mesmo período do ano anterior, além de otimização do espaço, ausência de vibração. Nesse caso, eles fizeram realmente o dimensionamento de cabeamento, chave, barramento, e eles conseguiram utilizar cabos com seção menor, transição menor, e teve economia, inclusive, na instalação dos cabos. E o gerador, como não tem, eles trocaram os geradores, como não tem a partida de mais de 1000 amperes, então eles conseguiram usar um gerador menor. Em relação aqui à partida, a gente tinha comentado, né? Então, compressores convencionais, eles vão partir com 7 vezes a corrente nominal. Se é um compressor com soft starter, ele vai partir com 3 vezes a nominal. E aqui o azulzinho é o da Smart, ele parte com 0, né? Vai até 2 amperes e depois ele fica 1 para 1. Mas nesse período inicial aqui do pico de qualquer outra tecnologia, o da Smart ele vai estar com menos que 2 amperes. Aqui algumas demonstrações que o próprio cliente fez. A gente estava com a temperatura de referência aqui 21,7 para o ambiente, mas como a gente comentou, cadê o COP? O COP que o pessoal estava esperando para essa situação foi medir então 10. Então em 10% da capacidade chegou um COP de quase 9, a 100% 5 e pouquinho. E bom, nível de ruído na menor rotação está com 57 decibéis. O ruído compressor não faz ruído nenhum, não tem vibração nenhuma. Você pode colocar a moedinha de pé que o pessoal fala, ele não cai. Porém, tem o ventilador. Então, o ventilador condensador, não tem o que fazer, tem o ruído do vento, tem um pouco de ruído do gás na descarga. Então, o compressor não faz barulho, mas na descarga você pode ouvir um pequeno ruído devido à descarga. É um compressor centrífugo. Bom, conclusão. A redução de custos foi alcançada, o cliente reportou grande satisfação com a economia de energia. Devido ao COP, tem muita economia de água. A economia de água, como ele está usando água aqui, pode ser usada para ser potável. Então, além de tudo, estão pensando no meio ambiente. E permitiu que eles foram trazidos sem grande desmontagem, tudo foi feito no local. E mais silencioso, produz menos vibração, tudo mais. Meu Pix, quem quiser fazer uma transferência. O meu nome é Marcelo, gerente de produtos. Obrigado. Isso, na verdade, é o meu LinkedIn, se alguém quiser me adicionar. Obrigado. Se tiver perguntas. Obrigado.